A gente está numa briga muito grande aí, isso está começando, né? Isso na realidade não tem muito tempo. As mudanças a nosso favor, digamos assim, a quem defende a pauta armamentista e a pauta da liberdade, cada cidadão ter direito à arma de fogo, isso na realidade começou a ser mais implementado a partir de 2019, com a vitória do presidente Bolsonaro, e isso fez mudar muita coisa, inclusive os calibres de defesa, né? Pode, antigamente os calibres de defesa máxima 380 para a pistola, um calibre considerado anêmico pela maioria das polícias, tanto é que ninguém usa esse calibre para tiro policial, que teoricamente o policial que está ali para tentar barrar uma injusta agressão, e ele vai ter que, normalmente ele está lidando com uma pessoa violenta, uma pessoa armada, ele tem que ter esse poder de neutralização. Então esse calibre não é o calibre indicado. Tá? E aí passou a ser um calibre de acesso ao cidadão de bem, né? Então algumas melhorias vieram, e agora o que acontece é que nós não estamos ainda no ambiente ideal. O que nós estamos vendo, e a briga do Proarmas, né? Aqui agora, os estados, né? Uma vez que nós estamos com muita dificuldade de passar a única PL que nos dá segurança jurídica, que é a 3723, lá no Senado, o que acontece? Todo mundo viu aí que o Supremo fez com os decretos presidenciais que foram criteriosamente estudados para que ficassem 100% dentro da Constituição, mas acharam que não. Foram fazer consultas em ONGs, ao invés de consultar os órgãos oficiais da polícia, por exemplo. Eu sempre insisto nisso, para você, cidadão, saber o que acontece. Qual é o órgão que você tem oficial para fazer qualquer tipo de levantamento sobre a apreensão de arma de fogo, as armas que foram retiradas da criminalidade ou que simplesmente foram apreendidas, às vezes até por uma blitz, por um porte legal, por uma posse ilegal, ou que participou de uma briga de trânsito, uma briga entre vizinhos, num assalto, num sequestro. São os CIFAs estaduais, que aqui é CIFAI, né? Mas é DIFAI. Então, esse é o único órgão que pode dar as informações verídicas e reais com respeito às armas apreendidas, né? Então, eu acho que se existe um julgamento e uma análise sobre esse tipo de problema, o órgão a ser consultado teria que ser esse, e não ONGs, principalmente ONGs desarmamentistas. Sim. Foi o que aconteceu. Então, o pessoal correu para entrar com essa PL, uma PL que, na realidade, diminui várias conquistas que os atiradores conseguiram de 2019 para cá, porém, nos dá segurança jurídica e não ficar embaixo da espada que o STF está pondo sobre nossas cabeças, que é a chance de, numa canetada, botar todo atirador na ilegalidade. Essa é tudo hoje está fundamentado em decretos. É tudo decreto. Então, aí, pela dificuldade de passar o PL, né, esse PL, a gente do Proarmas começou nas assembleias estaduais a ter uma outra PL que é uma que faz com que a atividade de colecionador, atirador e caçador seja elevada à qualidade de atividade de risco. Né? Isso para quê? Para que essa atividade conste lá na hora que o policial federal, o delegado da Polícia Federal, que é exclusivo, né? São eles que exclusivamente liberam o porte de arma. É importante até fazer uma diferenciação, é que as pessoas também tão confuso, né? Você tem dois sistemas, na verdade, que não se comunicam. Né? Você tem o Sigma do Exército, né? Que aí é quem cuida dos CACs. Que faz com que o cara possa andar com uma arma de pronto uso. E o Sinarme, que é o da Polícia Federal, que trata da questão de posse e porte. Né? E aí, no caso, seria o Estado reconhecer o risco que o CAC corre ao se deslocar dentro do âmbito do Estado aqui do Rio de Janeiro. E aí, com isso aí, imagina, esse atirador que estaria, teoricamente, com uma arma amparado pelo que eles chamam de porte abacaxi, que tá com uma guia transitando com uma arma municiada para pronto uso, né? E ele, a partir do momento que ele tiver o acesso, digamos assim, descomplicado ao porte de arma, isso aí é a questão que ia mudar o papel da mão dele. A atitude era a mesma, ele estando armado com uma arma de pronto uso na cintura. Porém,
o papel que ele teria para apresentar era um papel de um porte de arma, Sim. né, expedido pela Polícia Federal, pelo Sinarme, e não o tal do porte abacaxi, que é a guia de tráfico, permitindo que ele trafegue com uma arma em pronto uso. Né? Agora, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é o bom senso do policial. Tá? Uma coisa, porque a gente que trabalha, a gente sabe fazer essa diferenciação. Né? Infelizmente, quando aí há pouco tempo a gente tem sabido de notícias que o policial, que ele passa anos na pista, né, e aprende a ler o comportamento corporal das pessoas, né, e que muitas vezes alguém, em atitude extremamente suspeita, você abordava e você, muitas das vezes, na realidade, a maior parte das vezes que você abordava um sujeito assim, você encontrava com ele um ilícito, seja qual fosse. Ou droga, ou arma branca, ou arma de fogo, tá certo? Agora você não pode mais fazer isso porque vão dizer que você está sendo ali praticando um abuso. Porque na realidade ele não está fazendo nada, ou seja, o policial tem que esperar o cara pegar a arma, sacar a arma, apontar para a sua vítima, para só então você, né? Então, o que acontece? Ou como já houve até decisão judicial, né, fundamentada, dizendo que ele tinha que esperar primeiro tomar um tiro. Mas isso foi uma palestra do próprio assessor. Mas então, meu amigo, o que acontece é o seguinte, o que eu falo do bom senso policial? O cara lá olhou o cara, viu o volume, outra coisa, viu aí, Paca, a nossa legislação, você está falando isso e eu não consigo parar de pensar, a nossa legislação, ela é extremamente ruim para a atividade policial. Sim. Cada vez mais você tem dificuldade de exercer com segurança a atividade policial. Nós não temos amparo nenhum. Não temos retaguarda jurídica, né? É o que eu falo assim, eu não sou nem um pouco fã de, digamos assim, gambiarras, entre aspas. Sim. Eu prego muito que sei o quê? Requisitos objetivos para o porte. Sim. E esse reconhecimento da atividade de risco. Perfeito. Quanto eu sou CAC, você não acha que eu devo poder andar com a arma na cintura? Não, eu acho que devo poder ter porte. Sim. Mas se eu acho que deva ser sinônimo, não acho, porque é uma adaptação. É o que você falou, pode cair a qualquer momento. Mas e aí? E aí rola aquele negócio, você tava indo pro clube? Não tava? Acaba isso, porra, olha só, eu tenho arma em casa, eu sou atirador. Sim. Então eu sou passível de ser vítima de violência por parte dos vagabundos que querem, sei lá, meus acessórios, minhas armas, então eu quero ter o porte. Beleza, é um requisito objetivo, você tem a ficha limpa, você já tem tudo isso porque você fez o processo do Exército. Perfeito. Então você já tem tudo isso. Então vem aqui, pô, toma. É aquilo que eu falo do bom senso do policial, né? Se o cara realmente, se aqueles papéis que ele apresenta não forem falsos, se aqueles papéis que ele apresenta forem papéis verdadeiros, então eu não acho que você tem que molestar o cara. Apenas fala, meu amigo, olha só, do mesmo jeito que eu percebi, eu poderia ser um bandido, e aí você estava em maus lençóis. Sim. Tá certo? Dá até uma orientação, porque tem muita gente nova que na hora da escolha do equipamento, o cara pega uma arma de tamanho convencional, não uma compacta, uma subcompacta, enfia na cintura, dando uma pala do caramba, né? E a gente sabe como é que são as coisas, né? Logicamente, o bandido vai encarar aquela pessoa não como um cara, que ele não vai perguntar, ele vai chegar em cima do sujeito como se ele fosse policial e está arriscado de sofrer uma covardia. Você observa que até as abordagens nos Estados Unidos, elas são feitas de uma forma diferente, porque lá o policial parte do pressuposto que aquele cidadão, ele está armado. O policial lá tem amparo jurídico, mas, o que o Paca falou. Tem total amparo jurídico. Se eu abordo, porque eu abordo todo dia na Honda. Se eu abordo na Pavuna um carro com fuzil na cara das pessoas, eles abrem a porta, não é vagabundo, eu abaixo, revisto. Na realidade, por exemplo, eu já fiz essas rondas, né? Mas se eu faço isso na Zona Sul, é perigo até de eu ser bicado. Então, por exemplo, na realidade... Vai ter o famoso telefonema. Na realidade, você quando faz a ronda, por exemplo, existe a arma em pronto baixo. Porque quando você levanta a arma, na realidade, até dependendo da posição que você está com a arma, você não enxerga as mãos da pessoa. Sim. Então, e outra coisa, imagina o cidadão de bem, né, que está apenas indo trabalhar, receber um fuzil nos córneos. É diferente, o fuzil está baixo, porque é uma fração de segundo é o tempo que você levanta a arma e dispara.
Então você pode fazer ali... Ou já começa a atirar no quadril mesmo. Então, começa com ele ali baixo, verbalizando com a pessoa com calma faz as coisas e tal. Realmente eu não vejo necessidade da arma ser apontada diretamente para o sujeito, né? Eu não vejo essa necessidade. Inclusive, esse é um conceito que a gente passa muito na academia de polícia, né? Na hora que for render, pronto, baixo, porque só tem que baixar a arma até você ver as mãos. Viu as mãos, não precisa baixar mais. Porque daí para frente, daí para você levantar a arma e dar um disparo, é uma fração. E a gente fez isso com o tempo e viu que a diferença de tempo é desprezível, tá certo? Então, mas